Fala meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês algumas dicas básicas que são bem interessantes para a gente utilizar no dia a dia. Então vamos lá entender aqui o que é que a gente vai precisar fazer, o que é que a gente pode fazer durante essa aula. Eu coloquei aqui uma tabela que tem algumas informações, né? Como o nome, por exemplo, de algumas pessoas, a data de nascimento, o patrimônio delas e se elas possuem CNH. Se vocês puderem perceber, as informações estão bem estranhas por enquanto, ainda não foi colocado nenhum tipo de formatação, foram só textos que eu coloquei para que a gente possa fazer essas ações básicas e deixar algo aqui mais visualmente agradável. Então é isso que eu quero fazer com vocês. Como a gente pode fazer de forma básica, é deixar essa tabela aqui mais interessante visualmente. Então o primeiro ponto que eu geralmente gosto de fazer seria tirar essas linhas de grade aqui, porque faria com que dessa forma ficasse algo mais visual e mais interessante. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente vai aqui na guia exibir e vai ter essa opção aqui de linhas de grade que vai estar marcado. Então se eu desativar, por exemplo, vai ficar tudo em branco aqui na minha folha de Excel. Então aqui ficaria algo mais interessante para que eu possa fazer as edições de forma mais manual de acordo com o que eu tenho como objetivo. Então, primeiro passo sendo feito, agora eu vou voltar aqui em página inicial e aí a gente vai transformar essa parte aqui da tabela em linhas, né? Então vamos colocar essas linhas de grade que nós tínhamos aqui em toda a folha do Excel, mas só aqui na nossa tabela, que é o que nos interessa. Então eu vou selecionar aqui toda a nossa tabela, por exemplo, só essa parte sem o nome de tabela 1, que depois eu vou explicar o que é que a gente vai fazer com essa parte inicial. Então eu vou aqui, seleciono toda essa tabela e vou aqui nessa partezinha que tem a parte de borda. Então eu vou colocar nessa setinha e aqui ele vai me dar várias opções de borda. Posso colocar borda só superior, inferior, na esquerda. O que eu quero é colocar todas as bordas. Então quando eu coloco aqui em todas as bordas, ele automaticamente coloca borda em todas as áreas que eu selecionei. E aí eu tenho as opções, por exemplo, de se eu quiser que essa borda ela tem uma cor diferente, por exemplo, que ela tem uma espessura diferente, então aí vai da minha vontade, né, do que eu tenho como objetivo fazer. Mas para colocar bordas aqui já fica interessante mesmo dessa forma como já vem automático. Então, perfeito. O próximo passo seria centralizar esses dados. Se vocês puderem perceber, tem alguns dados mais à esquerda, outros mais à direita. Então a gente quer centralizar esses dados para eles ficarem mais visualmente agradáveis. Então, mais uma vez eu seleciono tudo aqui e eu vou aqui nessa parte de alinhamento. Nós temos duas partes de alinhamento. Esse alinhamento seria um alinhamento, uma centralização horizontal. Então, quando eu centralizo aqui, ele vai pegar essa célula e vai centralizar ela horizontalmente. Então, levando em consideração esse espaço daqui da esquerda e esse espaço aqui da direita e vai centralizar. Esse aqui eu vou deixar aqui essa parte maior para ficar mais fácil de entender. Caso eu selecionasse essa parte e centralizasse aqui, ele centralizaria verticalmente, então levando em consideração esse espaço de cima e esse espaço de baixo. Então seriam essas as centralizações que poderiam ser realizadas. E aí, como eu aumentei essa parte aqui, essa linha, e ela ficou aqui maior do que as outras, eu tenho uma opção também de para a célula, a linha, ela se ajustar ao tamanho em que ela precisa. Eu posso ir aqui abaixo dessa linha 2 e aí vai aparecer esse símbolo e clicar duas vezes. E aí ele se ajusta ao tamanho que seria necessário para ficar interessante. Então é melhor do que ficar apertando e selecionando exatamente o tamanho, como dessa forma aqui. Então eu posso clicar só duas vezes e ele se ajusta automaticamente. Então aqui já está ficando mais interessante. Outra opção que eu tenho para fazer é colocar uma cor nessa parte aqui dos tópicos, né, das colunas, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui só essa área, que é justamente o nome das colunas, e para identificar que aquilo é justamente as variáveis, né, que eu tenho aqui como informação, então eu vou colocar uma cor de preenchimento. Essa parte de cor de preenchimento, ela vai pintar a parte interior daquela célula, não o texto, mas a parte interior daquela célula. Então eu vou colocar uma cor aqui mais escura, para a gente também alterar a fonte do texto. Então eu vou colocar esse verde aqui e aí só que o texto ele ficou preto e ele não está interessante. Então eu vou aqui mudar a cor da fonte. Então na cor da fonte vai mudar apenas a parte do texto. Então eu vou colocar uma cor branca e pronto, já fica mais interessante aqui visualmente para saber que essas são as variáveis e aqui são as informações dessas variáveis aqui da tabela.
Então, perfeito. Agora eu quero centralizar essa parte da tabela 1 para ele indicar que tudo isso aqui é uma tabela. Então, seria esse o objetivo para fazer com esse tabela 1. Muita gente gosta de clicar aqui em mesclar e centralizar. E se você perceber, ele vai de fato centralizar a parte de tabela 1. E aí eu posso colocar uma cor diferente, por exemplo, um azul e etc. Então, daria certo dessa forma. Só que se por algum momento eu precisasse colocar alguma parte aqui nessa coluna C, por exemplo, que indicasse que essa parte do patrimônio e CNH eram informações, por exemplo. Então não conseguiria porque tudo isso aqui se tornou uma só célula. Então se eu clicar aqui, por exemplo, na célula C1 e apertar, por exemplo, qualquer palavra, ele vai tirar tudo que eu coloquei, então ele não se ajusta automaticamente. Então qual seria algo interessante a se fazer ao invés de mesclar e centralizar? Então eu vou selecionar toda essa área aqui que eu quero centralizar. Eu vou aqui em alinhamento, nesse quadradinho aqui que tem abaixo, que é configurações de alinhamento. E aí aqui na parte de horizontal e vertical, eu vou colocar em horizontal em centralizar seleção e em vertical em centro. E aí ele vai fazer uma centralização dentro dessa área da mesma forma como foi a parte do mesclar e centralizar. Só que o que é que vai acontecer? Deixa eu pintar aqui de azul, por exemplo, só para exemplificar. Se eu precisar por algum momento colocar algo aqui na célula C1, como por exemplo valores, ou na verdade informações, por exemplo. Então ele já divide essa parte aqui para informações e essa parte aqui para a tabela 1. Então ele vai se ajustando de acordo com o que você for precisando colocar. Então eu acho algo mais interessante do que utilizar a parte de mesclar e centralizar. Então perfeito, nossa tabela aqui já tem essa parte centralizada, algumas formatações e etc. E aqui, se vocês perceberem agora, vamos colocar algumas formatações dentro da tabela. Se vocês perceberem aqui em patrimônio, está o valor, mas não está o valor na formatação de dinheiro, né? Que é o que a gente gostaria, que aparecesse aqui, por exemplo, o patrimônio em reais, em moeda, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou selecionar essa área, né? Posso selecionar tudo isso, ou a área de dentro aqui da minha tabela, e vou aqui, nessa setinha onde tem o símbolo de moeda, né? E vou selecionar qual é a moeda que eu quero. Então eu vou colocar aqui RS, né, Português Brasil, e ele vai dar agora a formatação como reais. Então fica algo mais visualmente interessante colocar a formatação dessa forma. E um outro ponto que a gente também pode fazer aqui seria aqui em CNH, por exemplo. Se vocês perceberem, tem algumas informações que está errado a informação. Eu coloquei errado de propósito, como por exemplo, aqui está sim, aqui não, mas tem um SM que deveria ser sim. Então, isso pode ser que eu tenha uma tabela com muitas informações que tenha várias informações erradas de forma repetida. O que é que eu posso fazer aqui para fazer essa alteração? Eu posso selecionar aqui, clicar na coluna D, por exemplo, e vou aqui em localizar e selecionar. Então, vou na opção de substituir. E o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou localizar todas as palavras que tem a informação errada, que seria justamente SM. Então ele vai localizar onde tiver SM e ele vai substituir por sim. Eu quero que ele faça essa alteração. E aí eu coloco em substituir tudo e aí ele encontra aqui, ó, fizemos duas substituições, que foram justamente aquelas duas informações que estavam erradas. E aí quando eu vou em fechar, agora está tudo corrigido. Então é algo interessante para quando a gente tem uma tabela que tem muitos erros repetitivos com a mesma informação e eu quero alterar para algum outro ponto. Então, essas são algumas dicas bem interessantes, né? Dicas básicas, mas que ajudam a deixar, de certa forma, a nossa tabela assim, mais visual e mais fácil de a gente conseguir trabalhar com ela. Espero que vocês possam ter compreendido. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão de alguma ferramenta básica também que seria interessante aprender, podem colocar aí nos comentários que eu dou uma olhada aí. De acordo com a necessidade, eu também posso gravar um vídeo passando algumas outras ferramentas que são interessantes de aprender. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até então.